Ele enxergou à frente de muita gente e foi pioneiro ao lançar o Portal 2014. Virou rapidamente referência no Brasil e no mundo quando se fala de Copa do Mundo 2014 no Brasil. Hoje a gente vai conversar com Rodrigo Prada, diretor do Portal 2014. Rodrigo, muito prazer por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Bacana. Rodrigo, você é jornalista, né, colega de profissão, empresário de comunicação. Como é que surgiu a Copa do Mundo na tua vida? Olha, na verdade a Copa do Mundo surgiu em 2007, em mais ou menos fevereiro de 2007, um pouco antes do Brasil ter sido oficializado como sede da Copa. Eu sempre fui um apaixonado por estádios de futebol e trabalhava com um cliente na área de arquitetura e engenharia que já tinha feito estudos sobre manutenção de pontes, viadutos, passarelas nas cidades. E eu sugeri que a gente fizesse um levantamento igual nos estádios brasileiros para conhecer qual que era o estado deles em 2007, sabendo que poderia ter uma grande mudança, o Brasil sendo oficializado como sede da Copa do Mundo naquele ano. Então nós percorremos aí 35 estádios pelo Brasil, fizemos um estudo, um levantamento grande, mostrando quais eram os pontos fortes e fracos e os grandes problemas daqueles estádios, né? E com base nisso a gente conseguiu criar um diagnóstico, criar um ranking dos melhores e piores estádios brasileiros e, por coincidência, uma infeliz coincidência, o estádio que a gente colocou como pior estado foi o estádio da Fonte Nova, que em novembro daquele ano nós apresentamos o estudo em outubro. Em novembro teve aquele acidente quando o Bahia estava ascendendo para a Série B e houve aquela tragédia que acabou matando, e a Fonte Nova era o pior dos estádios que a gente tinha visto. Isso ganhou uma grande visibilidade na mídia. Nós criamos um endereço que era o copa2014.org.br. Nesse endereço a gente colocou as fotos e as imagens dos estádios com os problemas e os pontos mais interessantes, né, de cada um deles. Entendi. E com base nisso a gente iniciou esse trabalho com o portal da Copa 2014. Hoje o teu site conta com mais de 4 milhões de page views por mês. Ao tentar procurar o assunto, né, comentar o assunto Copa do Mundo no Google, é a primeira opção a aparecer. Ao que você acredita esse sucesso? É esse pioneirismo ou realmente o povo é apaixonado por futebol e quer saber tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo aqui? Olha, eu acho que o pioneirismo é fundamental e eu acho que mais do que isso, nós montamos uma estrutura com jornalistas em cada cidade-sede. Então a gente tem a possibilidade de transferir para o Brasil todo o que está acontecendo localmente em cada uma das cidades. Por exemplo, você tem o jornal A Tarde da Bahia. Esse jornal ele vai falar sobre o andamento das obras, vai falar sobre os problemas que a Bahia vem enfrentando para sediar o Mundial de 2014. O portal ele pega essa informação, né, junto com a sua equipe de jornalistas local e transforma isso numa informação nacional. Então as pessoas têm interesse em saber como é que andam as obras, como é que andam os preparativos de cada uma das cidades. Através do portal tem esse acesso completo de todas as cidades sedes do Mundial. Legal, Rodrigo. Além desse correspondente que você tem em cada cidade sede, existe alguma outra forma da pessoa interessada no assunto participar ativamente disso através do teu site, ou seja, enviando fotos, textos, vídeos e tudo mais? E se há, qual tem sido o clamor público? Quais têm sido as principais demandas, dúvidas da população em relação à Copa do Mundo? Sim, eu acho que o primeiro momento existiu uma desconfiança por parte de se os estádios iam ficar prontos ou não, né? Então a gente recebeu milhares de vídeos, fotos, através de um canal que a gente tem de interatividade no portal, que as pessoas mostrando o seguinte: será que vai dar tempo? A obra está nesse passo, vai dar tempo de ficar pronto? Porque no início as coisas aconteciam muito mais no background, né? Ou seja, você tem a construção pré-fabricada dos estádios que acontecem nas fábricas, mas as peças já vêm prontas. Então agora é como se fosse um Lego, os estádios já serem montados. Mas essa era uma grande preocupação. Hoje uma preocupação que as pessoas têm é a questão de voluntário, querem ajudar a trabalhar na Copa do Mundo, querem participar desse grande evento mundial que é a Copa do Mundo. Então, hoje a gente tem esse tipo de participação que é muito frequente. Todos os dias a gente recebe de 10 a 20 solicitações de informações sobre como ser voluntário, como participar, como comprar ingressos. Já tem muita gente querendo comprar ingressos para a Copa do Mundo. Mas isso é uma questão que a FIFA ainda vai definir, vai criar os seus critérios, a sua forma. Então ainda não tem como responder isso, mas as pessoas já têm essa ansiedade de querer garantir a sua participação dentro desse evento que é a Copa do Mundo. Legal. Você falou em FIFA e falando nessa que é a maior entidade do futebol mundial.
tamanha exposição que você teve com o teu portal acabou gerando um entrave com eles, vocês chegaram num acordo e tal. Como é que foi? Como é que vocês estão harmonizados com a FIFA hoje? Pois é, na verdade o portal ele é bastante crítico. Então nós não estamos lá nem para defender a Copa do Mundo, nem para defender a FIFA ou a CBF ou qualquer outra entidade ligada ao futebol. O nosso principal objetivo é trazer as informações e fazer que a Copa do Mundo de fato traga um legado positivo para o Brasil. Então essa tem sido a nossa busca, né? Então nós tínhamos um endereço que nós compramos antes mesmo do Brasil ter sido escolhido como sede da Copa, que era o copa2014.org.br. A FIFA questionou, essa é uma questão que a FIFA vai questionar qualquer empresa, qualquer forma de utilização da marca Copa, a FIFA vai questionar. Sim. Então eles nos notificaram e nós mudamos. Hoje o endereço oficial do portal não é mais copa2014.org.br, sim portal2014.org.br, o que isso nos isenta de qualquer problema jurídico ou qualquer coisa que possa... A gente pode, de fato, a FIFA pode não gostar de eventualmente uma outra matéria que a gente publique, mas nós temos essa liberdade, né, que foi uma questão que a gente pensou no começo, que é o que garante essa audiência que a gente tem. Por exemplo, existe hoje um site do governo federal, existe um site do Ministério do Turismo específico, existe o site oficial da Copa do Mundo, só que nenhum desses 3 sites vão falar a verdade, né? Eles vão falar aquilo que interessa, claro, para aquela entidade e para aquele evento. Então, nós trazemos a informação sem essa rigidez, né, de falar somente um lado da coisa. Oficial, então, não é uma versão oficial, é uma versão de jornalistas que trabalham analisando o dia a dia da preparação do Brasil para o Mundial. Bacana. Agora, uma iniciativa muito bem sucedida que vocês tiveram no ano de 2011 foi criar o Roadshow, né? Você realizou 12 eventos nas 12 cidades sedes para falar de Copa do Mundo e eu acho que isso te possibilitou entender um pouco mais como a população de cada região vem se preparando para a Copa. Como é que essa população, como é que o Brasil está se preparando para a Copa? Pois essa é uma questão bastante polêmica mesmo, porque cada cidade segue um ritmo, cada cidade segue um formato, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente iniciou o Roadshow para o Recife. Nós vimos, por exemplo, as obras do estádio, as obras de mobilidade urbana, eles ainda estão bastante perdidos nessa questão porque faltou planejamento no início do processo, né? Infelizmente, o Brasil não tem a cultura do planejamento. Então, quando ele se viu diante de uma oportunidade tão grande como a Copa do Mundo, como os grandes eventos, não só a Copa do Mundo como Olimpíadas em 2016, ficaram desesperados. Então foram falar, puxa, como é que a gente vai fazer? Então, inicialmente, Pernambuco tinha uma arena que ia ser em Olinda. Né? Depois pensou em utilizar os estádios ou do Náutico, ou do Santa Cruz, ou do Sport, ou Arruda, né? A Ilha do Retiro, ou os Aflitos. Aí, de repente, tiveram uma nova ideia de criar um novo polo, que é a Cidade da Copa, que é numa região externa de Pernambuco, de Recife, né? E ali criar uma cidade. Só que, por exemplo, lá a cidade não decolou. A gente só vai ter em 2014 o estádio, porque sem estádio não tem futebol. Né? Então a gente vai ter um campo de futebol interessante, mas em lugar afastado e sem terem feito as melhorias que deveriam ter feito lá. Lembra muito a questão do Engenhão do Rio de Janeiro nos Jogos Pan-Americanos. Então, essa falta de planejamento, Bruno, é o grande problema do Brasil. Infelizmente, quando a gente nota, visitando cada uma das cidades, a gente vê que só muda o sotaque. Né? Os problemas são muito parecidos, mesmo São Paulo acabou enfrentando isso, porque estava pensando no Morumbi. A FIFA, por diversas vezes, dizia que o Morumbi não servia para uma abertura da Copa. A abertura da Copa sempre foi em São Paulo, nunca deixou de ser. A FIFA criou esse bode na sala, esse impasse, justamente porque São Paulo não se definia. Então eles falavam, nós queremos um estádio assim, assim, assado. E São Paulo apresentava o Morumbi porque era o mais fácil para a cidade. Só que não era o que a FIFA queria. E a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo assinaram um termo de compromisso que fazia com que a cidade desse condições para que sediasse um evento como aquele. E na época o governador de São Paulo, José Serra, no dia que foi o lançamento da escolha das cidades, ele disse o seguinte: a abertura da Copa será no Rio, aliás, a abertura da Copa será em São Paulo e a final será no Rio. Então ele já assumiu um compromisso e a FIFA falou assim, é isso que eu quero. Então o Morumbi foi excluído do Mundial porque não cumpriu as exigências, ou seja, ele não quis pagar a conta. Né? E aí São Paulo demorou para encontrar uma alternativa, porque não tinha planejamento. Pensou assim em Pirituba, e o Corinthians disse que Pirituba ele não ia jogar, né? E aí não adianta você fazer um estádio sem time para jogar. E aí chegou-se ao formato em Itaquera,
que hoje se vê como uma coisa muito bem sucedida e que vai trazer, talvez, das cidades sedes, das 12 cidades sedes, seja que vai ter o maior legado o seu entorno, porque o estádio do Corinthians vai levar para a Zona Leste de São Paulo um desenvolvimento muito parecido com o qual Londres está fazendo, também na região leste da cidade, está criando o seu Parque Olímpico. Em função da Olimpíada. Mas isso, infelizmente, não veio de forma planejada, veio de forma atabalhoada, mas a coisa está dando certo. E talvez seja o grande legado da Copa do Mundo, esse estádio de Itaquera. Bom, existe muita especulação ainda acerca dessa conta, né? Quanto afinal está custando para o Brasil, independente do dinheiro ser público ou privado, mas quanto vai custar essa brincadeira para o Brasil? Já existe um valor fechado, um valor estimado disso, Rodrigo? Não existe, justamente por conta da falta de planejamento. Tudo tem uma origem. A falta de projeto, a falta de planejamento, ninguém sabe de quanto que partiu. Então ninguém sabe quanto que vai chegar. Como é que você vai saber quanto, se sai mais caro, mais barato, se ninguém fez as contas antes? E aí o que acontece? O que você vai ver, Bruno? Isso é uma coisa que é batata, que vai acontecer. E um dos eventos do Roadshows que a gente fez no Rio de Janeiro, a secretária de Transportes, que estava lá, ela dizia o seguinte, que para os Jogos Militares, eles tinham um terminal de ônibus que eles estavam construindo, mas que não ficou pronto para os Jogos Militares. Então ela falou assim, isso eu faço meia culpa porque a gente deveria ter deixado pronto, mas não deixou. Porém, nós descobrimos depois que aquele terminal não seria tão necessário porque os militares, o público que foi para os Jogos, ele ia de ônibus, ia de vans e não precisava usar o transporte público. E isso na Copa do Mundo vai acontecer. O que vai acontecer? As cidades que não conseguirem fazer o seu pacote de mobilidade urbana, que são os VLTs, os BRTs, o sistema de transporte para ligar estádio, hotel e aeroporto, eles vão usar essa desculpa. Mas isso não vai ser preciso, né? Você não vai precisar desses sistemas, desses modais de transporte. Só que isso tudo foi colocado dentro de um pacote chamado Parque da Copa, né? Fazia parte desse teórico planejamento e que muitas cidades não vão conseguir concluir e não vai acontecer. Os aeroportos optaram pelos puxadinhos. Então os aeroportos que já precisavam de uma reforma decente, eles só aumentaram um pouquinho ali, fizeram uma estruturinha temporária ali. Isso está errado, a gente está gastando dinheiro à toa, porque o Brasil precisa... Essa verba foi destinada para aquilo. Exatamente, o Brasil precisa de aeroportos de melhor nível. E infelizmente optou-se, porque agora descobre o seguinte, não temos mais tempo, né? Então, a bem da verdade é o seguinte, nós teremos para 2014 12 estádios prontos para o Mundial. Agora, o resto da infraestrutura, vamos ficar esperando uma outra oportunidade. Para finalizar, quais são as mudanças, quais são os planos para o Roadshow esse ano? Você deve reeditar, esse projeto teve um tremendo sucesso no ano de 2011. O que você está planejando, o que o Portal 2014 está planejando para esse ano? Esse ano nós vamos focar exatamente nas cidades que vão sediar a Copa das Confederações. Então nós faremos os eventos nessas cidades para saber o que eles estão fazendo aí um ano antes, um pouquinho menos de um ano, porque algumas cidades a gente vai fazer em agosto, setembro, né? Então, nesse período, até a Copa das Confederações, então a gente vai entender qual que é o preparativo dessas cidades, no que a gente puder colaborar com a arquitetura e engenharia, que fazem parte dentro do nosso projeto, que é o SINAENCO, que é o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, né? Nós vamos colaborar porque é a chance do Brasil passar esse período muito melhor e chegar no final dessa caminhada com um novo Brasil passando muito bem por Copa do Mundo e Olimpíadas, Copa das Confederações e todos esses eventos. Bacana, o Brasil antes e depois da Copa do Mundo, não é? Rodrigo, muito obrigado pela presença, de verdade. Parabéns pelo trabalho à frente do Portal da Copa 2014. Obrigado. E muito sucesso. E precisando, as portas aqui do maisport.com estão abertas para vocês. Obrigado e parabéns para vocês também. Esse foi Rodrigo Prada, diretor do Portal 2014. Continue acompanhando a programação do maisport.com.